mais alguns colegas inscritos aqui no minicurso hoje, mas acredito que não vão poder participar. Então, já vamos iniciando aqui, né? Todos conseguiram aí pegar os arquivos, pessoal, do minicurso? Estão com o Abax instalado? Com algum problema? Estão conseguindo acompanhar bem? Tudo ok? Tá, Daniela, sem licença, tranquilo. Mas pode ir acompanhando. A gente vai deixar essa aula gravada também. Futuramente a gente pensa também em fazer um curso mais complexo, completo, né? Aqui, lógico que no evento foi um pouco correria, bastante atividades, né? Espero que vocês estejam gostando do congresso. Mas a ideia é fazer um curso mais completo mais à frente. Então, vocês podem, quem não tiver com o Abacus aberto aí, não tiver conseguido acompanhar, não conseguir replicar aqui os comandos, podem ir acompanhando, vai ficar gravado e depois, assim que vocês conseguirem a instalação do programa, vocês conseguem acesso a esses materiais. Eu compartilhei uma pasta aqui, dentro dela tem alguns arquivos, que seria um modelo construtivo, um roteirinho hoje para ficar mais fácil de vocês acompanharem a resolução dos exemplos. Então, se vocês puderem ir baixando aí para ter esse material em mãos aí. Outra coisa que eu queria saber, pessoal, vocês cursaram o minicurso 1 e 2 lá de introdução? Levanta a mãozinha aí quem fez a parte 1, quem já está mais ambientado com o programa. Porque a ideia aqui hoje é seguir. Legal, Paulo. A ideia aqui é seguir o exemplo. A gente teve esse mini curso presencial e ontem o Lucas que ministrou a introdução. A ideia é seguir aquele exemplo, tá? E avançando um pouco hoje na questão da análise não linear. Então, é bastante importante. Eu vou acabar fazendo aqui uma revisãozinha do que foi visto na parte 1, tá? Só para a gente contextualizar melhor. E aí a gente já segue com os exemplos preparados para a aula de hoje. A gente deixou até um desafio aí para vocês, quem quiser se aventurar mais aí em pilares mistos, e fazer as análises aí, quem sabe rendam alguns resultados até para vocês aí que começarem a se aventurar em análise numérica. Então, esse curso foi preparado com bastante carinho, tá, pessoal? Espero que vocês tenham um bom aproveitamento. A gente vai com calma aqui, passo a passo, podem me interromper, tá? Sem problemas, qualquer dúvida, tá? Então, vamos iniciar aqui hoje. Então, hoje o tema é análise não linear, né? E pilares mistos no Abacus. Curso ministrado por mim, Leonardo, né? Que sou pós-graduando em Engenharia Civil aqui pelo programa da UEM, o PCV, e também pelo meu colega Lucas, pós-graduando lá na UFSCar. Tá. Então, qual que é a ideia aqui dos tópicos do curso? É apresentar em si o programa para vocês, tá? Lógico que é uma série de comandos, a gente não vai conseguir passar por todas essas ferramentas que o programa apresenta, mas a ideia era passar uma ideia da interface, resolver um exemplo completo, fazer uma modelagem, falar um pouco de propriedades do material, executar o modelo em si e realizar uma análise. Diferente da parte 1 do minicurso, hoje os nossos modelos eles vão ser um pouco mais complexos e vão demandar um pouquinho mais de tempo para
para ser executado. Estava fazendo uns testes aqui, eles demoram em torno de 20, 30 minutos para executar, mas eu tenho alguns já rodados, qualquer coisa a gente vai analisando, eu vou mostrando para vocês como que seria os resultados, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui também. Só para avisar quem estiver acompanhando aí, conseguir acompanhar a modelagem, ele demora um pouquinho mesmo, tá? Então, a gente comentou também um pouco na aula anterior dos tipos de elemento, né? O que a gente usa, elemento linear, elemento de casca, o que a gente está modelando elemento sólido hoje, o preenchimento de concreto, que a gente quer capturar, né, aquela questão do contato, do tubo preenchimento, o confinamento ali do concreto, né? Toda essa questão. Então, na aula passada, resolvemos esse exemplo aqui, né? Seria um tubozinho em aço de alta resistência, ele tinha 140 de diâmetro, 6 de espessura, um comprimento de 420 milímetros. E aí a gente fez a modelagem e a gente vai partir daquele exemplo, tá? Para a aula de hoje. Só lembrando aqui também por que a gente usa aquela questão de tensão, deformação real, tá? Como dados de entrada do modelo. E aqui a gente já entra, então, na parte que seria o principal da aula de hoje, que é o principal conceito, né? Que seriam as não linearidades física e geométrica. Física seriam aquelas inerentes ao material, né? Da própria não linearidade constitutiva ali do material. E geométrica aí, depende de uma deformação ali, próprio processo de fabricação do material, né? A gente pode ter essas imperfeições. E aí, o que a gente vai ter? O gráfico anteriormente que a gente tinha em regime linear, né? Eu tinha um modo de elasticidade e eu tinha uma carga crítica. Lógico que isso é ideal, né? Não é o que acontece na prática. E é basicamente o que a gente resolveu na aula passada. A gente fez uma análise de flambagem. Então, a gente obteve uma carga crítica. Na verdade, não veio uma carga crítica, né? A gente aplicou deslocamento. Então, o que a gente obteve, na verdade, foi o deslocamento correspondente a essa carga crítica, naquele exemplo. Mas agora, a gente vai aplicar imperfeição geométrica no perfil e a gente tem a questão da não linearidade do material. Então, a gente vai começar a observar curvas cargas de deslocamento diferente dessa idealizada. Então, só para a gente se recordar aqui, ó, na análise do exemplo 1, então, o que a gente obteve foi um alto valor, né? Um alto valor que significa o deslocamento crítico ali que eu mostrei no gráfico. Então, a gente aplicou uma perturbação, né? Um deslocamento unitário. E o que o software retornou para nós foi esse deslocamento aí de 45,62 para o tubo preenchido, né? A gente fez para o tubo sem preenchimento e depois para o preenchimento para a gente ver o que acontecia. E aí, obviamente, o alto valor foi muito maior para o pilar misto, né? Preenchido, apenas para o tubo. E aí, a gente armazena esses valores para agora análise de pós-flambagem que a gente vai fazer. Então, a gente usa o método de Higgs, isso já está implementado também no Abacus, tá? Para o pessoal que gosta aí de desenvolver, de programar algoritmo, não, aqui a gente só vai aplicar mesmo. Então, a gente já vem com a ferramenta pronta na mão e aplica para a gente ter uns resultados interessantes aqui. Então, o método ele funciona por meio da divisão do problema em incrementos de carga pequeno e iterativamente ajustando as soluções para obter convergência estável. Ele é uma combinação de métodos avançados e métodos numéricos, né? Seria o método de Newton-Raphson e o método de comprimento de arco, que também é conhecido como o método de Newton-Raphson modificado. E aqui, conforme eu comentei, essas seriam as não linearidades físicas que a gente vai aplicar. Para o aço, por exemplo, esse gráfico em azul seria a tensão, deformação, relação constitutiva do aço, onde a gente já percebe ali que é um modelo não linear,
e por concreto também, é o modelo que a gente está utilizando. Isso está no roteirinho, tá, pessoal? Vocês vão poder copiar das tabelinhas lá para entrar como dado de entrada já do exemplo. Isso aqui a gente já deixou pronto para adiantar um pouco aí. Então, falando um pouco mais da questão das não linearidades física e geométrica, a gente pode ter tensão residual nesses perfis de aço. Isso ocorre por conta de um processo de laminação. No próprio processo de laminação, a gente tem um resfriamento desigual, né? Ou por conta da solda do elemento. Aqui, para o exemplo que a gente vai trabalhar, eu vou só mostrar para vocês como que aplica isso lá no Abacus, qual que é o comando, mas não é relevante para aqui, para o nosso tubo preenchido, tá? Seria mais relevante, por exemplo, no caso do pessoal que está fazendo agora o curso de vigas metálicas, lá, por exemplo, eles estão mais preocupados de tensão residual do que a gente. E a gente também tem a imperfeição geométrica inicial, né? Também seriam indevidos processos de fabricação, transporte, montagem, algum defeito ali de fabricação, o tubo acaba não sendo uma seção circular perfeita, né? Quem vem acompanhando aí os palestrantes do nosso congresso, o pessoal falou bastante disso aí nos últimos dias, nos últimos trabalhos, comentou-se bastante sobre as imperfeições, né? Então, o termo L sobre 1000 significa que a imperfeição ela é expressa como uma fração da distância de referência. Então, se eu quero dizer que o meu tubo ele tem uma imperfeição de L sobre 1000 e ele tem lá 420 milímetros de comprimento, significa que minha imperfeição seria 0,42. Esse é o valor que eu entraria ali como dado de entrada. Então, só para a gente ter uma ideia como funcionaria a curva carga-deslocamento que idealizada, né, sem a tensão residual no corpo de prova e aplicando tensão residual. A gente percebe a diferença ali no gráfico, né? E aqui aplicando diferentes imperfeições iniciais. Então, a gente pode obter essas diferentes curvas, né? Também chamadas curvas de flambagem. Então, sem mais delongas, vamos lá para o Abacus, né? Vou abrir aqui esse é o arquivo da última parte da aula. A gente avançou até aqui, né? Fizemos aqui a análise buckle para o meu tubinho preenchido. E eu tenho também ela para o meu tubo vazado. Então, a gente vê que aqui está com um fator de escala, né? A gente pode tirar aqui nesse comando. A gente vê que muda bastante, né? Então, pessoal, para proceder da forma que eu comentei aqui na apresentação, vamos fazer primeiro esse exemplo para o tubo. A gente vem aqui, dá um copy model, a gente vai aproveitar, já a gente não vai perder o que a gente já fez, o trabalho, o desenho, né? Isso você já tem gravado da aula passada também, para quem não acompanhou. Como que faz toda essa geometria. E agora eu vou colocar aqui, tubo ANL, né? Que seria análise não linear. Eu venho aqui em Step. Importante a gente tá no model correto aqui. Quando a gente começa a trabalhar com muitos models, aqui a gente pode começar a se perder um pouco também, né? É importante ficar bastante atento. Em Step, a gente vem no Step anterior, Buckle, e dá um Replace. E agora eu não vou fazer mais a análise linear de perturbação, eu vou para uma análise Static Hicks, né? Ele vai me abrir essa outra janela. Eu vou habilitar não linearidade geométrica. E aqui seriam os processos iterativos, os incrementos de carga que ele vai dar. Então, aqui é um ponto de atenção, né? De acordo com a precisão que a gente quiser, não adianta eu colocar aqui 10 incrementos que eu não vou ter uma curva bem, nada suavizada, né?
pontos. Se precisar interpolar esses pontos, ficaria bem ruim. Mas sem incrementos de carga, que já fica interessante a gente trabalhar, eu costumo colocar aqui esse arco, comprimento de arco mínimo bastante pequeno, e deixo por default esse aqui. A gente pode colocar também o inicial como 001. Eu costumo só dividir o primeiro incremento aqui em 100 partes, então eu jogo 001 para ele começar a análise, começar a rodar. Então aí eu garanto que ele não vai ter problemas ao longo da análise, né, com relação à convergência, com relação ao método numérico que ele está empregando. E dou um OK. Feito isso, agora a gente precisa aplicar efetivamente a imperfeição. A gente pode proceder da seguinte forma. Eu clico com o botão direito, em cima aqui do meu modelinho, aqui nessa árvorezinha de comandos. E aqui tem Edit Keywords. Em Edit Keywords, se a gente abrir aqui, a gente consegue editar esse código do Abax aqui. E a gente mexeu lá só no exemplo 1. Tá, pessoal? O que a gente vai fazer aqui? Antes de Materials, que é aqui ele atribui a curva do material, as relações constitutivas, antes de Materials eu vou inserir aqui um comandozinho, que é o que está aqui na apresentação que eu tinha deixado no último slide. Para incluir as imperfeições, então, é necessário incluir no código imperfection, file, igual ao nome do modelo, esse seria o modelo que vocês executaram, né? O step é o step 1, que a gente está chamando aqui, poderia ter outra denominação. 1 seria que ele está pegando o primeiro módulo de flambagem. Não necessariamente precisa ser o primeiro. A gente pode, na análise pós-flambagem, posso estar trabalhando com o segundo, com o terceiro, ou uma combinação do módulo de flambagem 1, 2 e 3, ou só 1 e 3. A gente costuma trabalhar com o módulo de flambagem mais provável, né, que é o de menor nível de tensão, que é o mais provável de acontecer. Depois a vírgula seria, de fato, a imperfeição que a gente está aplicando. Então, nesse primeiro exemplo que eu queria resolver com vocês, como tudo tem 420 de comprimento, a gente aplica, então, 0,42. Então, eu vou copiar esse códigozinho aqui. Tá aí no roteiro de vocês também, para vocês copiarem. E colo aqui, né? Perfection File. Eu chamei aqui, ó, como vocês podem ver, de Buckle Underline Tubo, o meu modelo que eu executei no último exemplo. Então, a gente copia aqui também. Buckle Underline Tubo. E tá feito. Aqui ele vai estar aplicando a imperfeição nesse meu arquivo que ele armazenou. Essas duas... isso aqui é importante, pessoal. Às vezes a gente copia o modelo, ele vem com esse conflicts and conflict block. Isso pode ser que ele vai dar um erro, então é importante a gente apagar quando a gente faz essa alteração aqui no código-fonte. Essas duas linhas aqui, que seriam as duas últimas linhas do código, que ele dá esse node print, node file, seriam do arquivo buckle que ele estaria armazenando, né? Então, a gente pode dar um apagar também, que agora não é mais análise buckle que eu quero, não preciso armazenar mais isso. E dou um OK. Pode ser que ele vai dar algum erro aqui, tá, pessoal? Alguma mensagem de erro, mas tranquilo, ao vivo é assim mesmo. Depois, no gravado, a gente corta, edita, fica bonitinho lá para vocês acompanharem. Tá, inserimos a imperfeição no tubo e aplicamos o processo de cálculo que eu quero que ele faça. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer agora se eu criar um job tubo ANL. Aqui na paralisação, pessoal, quando eu crio o job,
Vocês vão ver que vocês conseguem usar múltiplos processadores lógicos, tá? Isso daqui, se vocês tiverem com um computador mais potente, é interessante de vocês verem até quantos núcleos que o notebook, o computador de vocês suporta e alterar. Isso daqui vai acelerar mais, tá? A análise. Como a nossa licença ela permite no máximo 4, também tem essa limitação da licença, a gente vai trabalhar com 4 mesmo, tá? E dou um OK. Vou dar um executar, provavelmente ele vai vir com alguma mensagem de erro. É aquele momento que a gente dá uma torcida, né? Olha lá, abortou. Então eu posso vir aqui em Monitor, ó, clico sobre o modelinho, Monitor, e aqui ele vai me dar mensagem de erro. E ó, justamente, pessoal, não é nem da minha experiência, mas ele achou ruim aquelas keywords lá, conflitos, que foi gerado quando eu copiei lá o modelo. Então já deu até a linha aqui que deu problema. A gente volta lá e procura. Isso é uma coisa interessante também, pessoal. Quem acompanhou hoje a palestra do pessoal da Simulia, lá da Soul System, nas novas atualizações do ABAX já está vindo com um comando específico para aplicar essa imperfeição. Então a gente não vai precisar mais proceder dessa forma. Isso vai ser bastante interessante. Então aqui na linha que ele mencionou, ó, tinha ficado um conflito que eu tinha esquecido de apagar. Aí a gente apaga, dá um OK e peço para executar de novo. Outra coisa que eu fiz, pessoal, foi dar uma engrossada na malha, eu acho. A gente estava trabalhando com uma malha um pouco mais refinada, de 8 milímetros, né? E aí eu aumentei ela para 10, tá? Só para a gente acelerar um pouquinho aqui, não perder muito tempo no mini curso. A gente precisa de uma malha tão refinada assim hoje para resolver o exemplo. A gente não está calibrando nenhum modelo, nada, a gente só quer resolver o exemplo. Então, eu fiz essa alteraçãozinha na malha, mas aí no roteiro de vocês vai estar lá que eu coloquei a aplicação de uma malha de 8 milímetros, que seria o mais adequado. Então, ele está rodando aqui, ó. Se a gente vir em Monitor, agora como ele está executando o meu modelo, a gente consegue ver incremento a incremento aqui que ele está dando no processo iterativo dele, no processo de solução. Quando ele aparece esse U2, ele está fazendo dois attempts, né? Ele não atingiu a convergência, aquele critério que a gente exigiu para ele, então ele faz outra alteração. Aqui ele completou, ó, 100 incrementos, tá? E aqui a gente pode vir em Results, e eu tenho a análise, então, de pós-flambagem do nosso tubinho vazado, tá? Interessante aqui, pessoal. Lembra que eu tinha comentado a respeito de criar as variáveis de interesse lá em History Outputs. Mas como a gente não fez isso, foi seguindo meio direto, meio default pelo programa, a gente pode extrair agora o resultado através aqui de ODB Field Output. Então, a gente vem aqui em Create XY Data, ODB Field Output, e continua. Aqui ele vai abrir essa janelinha, a gente pede Unique Nodal, a gente está trabalhando com aqueles reference points, né? Seleciono RF3, então seria RF1X, RF2Y e 3 o eixo Z, né? As coordenadas aqui do ABAX. Então eu quero só na vertical, então eu quero a carga e deslocamento na vertical, então seria o RF3 e o 3. Em Node Sets eu quero no topo, que seria o Reference Point 1. Eu posso dar um plotar ou um Save As aqui. Ele vai salvar essas curvas, ficaram meio estranhas aqui, porque ele está dando em função, as duas curvas em função do arc length. Mas aí o que a gente pode fazer? Eu venho XY Data, Operate on XY Data, continue.
posso fazer aqui um combine. E dentro de combine, então, a gente vai pegar essas curvas que ele gerou. Então, eu seleciono o 3, vai ser o eixo X, RF3 vai ser o eixo Y. Se a gente lembrar também que a gente está trabalhando todas as unidades em Newton milímetro, que eu aconselhei vocês e recomendei, né? Por quê? Agora, se eu quiser, por exemplo, a curva carga-deslocamento em kilonewton por milímetro, basta eu dividir aqui por 1000, que aí já, a resposta já sai em kilonewton, né? Eu posso continuar trabalhando com Newton também, sem problemas. Então, eu fiz um combine e agora eu vou pedir para ele plotar essa expressão. E aí a gente vê o que acontece. Ficou uma coisa meio estranha aqui, né? Lembra que eu falei que ao vivo e a cores é assim mesmo, não era o resultado que a gente esperava. Tá. E provavelmente ele deu um deslocamento negativo, eu teria que colocar um menos na frente ali na expressão na hora de criar o combine. Então vamos ver aqui, ó, combine, o 3. Posso colocar um menos, né? Porque se eu estou medindo o deslocamento na vertical, precisaria inverter o sinal, né? Vamos ver se era isso o problema. Não, ele só espelhou. Então, vamos dar uma olhada o que está acontecendo nos incrementos aqui do... A gente pode ver aqui nessas setinhas aqui, ó, no Visualization, e incrementa para ver o que está acontecendo com o meu modelo, tá vendo? Tem algo estranho nele, porque aparentemente, deixa eu ampliar o fator de escala aqui. A gente pode vir aqui também nesse animate aqui, que ele faz um gifzinho, né, da simulação. Isso aqui é interessante, quem quiser impressionar o chefe aí, quiser vender alguma simulação, colocar na apresentação, vocês geram esses gifzinhos aqui da análise. Então. Mas vamos tirar aqui o fator de escala. Ele fez toda essa estabilidade aqui no meu tubo. Então, aparentemente está certo aqui a simulação que ele fez. Só a curva que não está batendo. Deixa eu ver aqui. Tá, pessoal. A curva que eu tinha extraído no teste tinha dado um pouco diferente aqui, ó. Eu tinha dado uma curva mais bonitinha aqui, ó. Ele dava essa carga de pico aqui em torno de 1.900 kN, tá? É mais ou menos, se vocês entrarem no artigo de referência que está disponibilizado, aí seria mais ou menos essa carga que está dando no teste experimental, em torno de 2.000 kN. E aí ele atingiu a carga última aqui, e aí provavelmente estabilidade aqui no tubo, e aí ele perde resistência. Vamos replicar aqui o exemplo agora para o tubo preenchido, para a gente dar uma analisada. Se tiver alguma dúvida, pessoal, podem colocar aí no chat, pode abrir o microfone, tá? Fica à vontade. Vamos então dar um copy model. Então, misto, análise não linear agora. E dá um OK. Beleza? Vou replicar para vocês verem que é a mesma metodologia, não mudou nada ser um tubo ou ser o tubo preenchido aqui, né? O que mudou lá da aula passada, que a gente tinha feito aquela interação, aquele contato, né, que é o atrito entre o tubo e o concreto, e as propriedades do material concreto. Isso sim mudou, né?
E os resultados também, obviamente, vão mudar. A gente vem aqui em Step, Edit, Replace, vou refazer, só refazer os mesmos passos, tá? Static Hits, habilito não linearidade geométrica, vou aplicar aqui um incremento inicial, mínimo, dou um OK. Preciso editar aqui as keywords para inserir a imperfeição. Olha que engraçado, neste ele não... Ah, não. Abriu o modelo errado, tá vendo? Tem que prestar bastante atenção. Abriu o modelo buckle. Tem que vir aqui no que eu copiei, né? Que é o... Olha lá, que ele deu esse conflito. Isso eu não sei dizer porquê, mas toda vez que eu copio por aqui um modelo, ele aparece aqui no código-fonte. A gente apaga esses conflitos aqui, que ele não dá aquele mensagem de erro. No próximo Abacus aí que a gente tiver atualizado, já vai ter um comando mais específico para a gente fazer isso. E aí, antes de Materials, eu venho e aplico aqui a minha imperfeição. Qual que foi o nome do modelo? Agora, o nome do modelo que eu tinha executado é o Buckle misto. E perfeição L sobre 1000. Então, a gente dá um OK. Cria aqui um novo job. Misto ANL. Underline, tá, que é importante, pessoal, a gente não deixar espaço, caracteres especiais aqui, que o Alex não gosta. Vamos colocar uma paralisação aqui para ele executar mais rápido. E agora a gente vai perceber também o tempo de processamento, a diferença que vai dar só por conta do preenchimento em concreto. A gente simulou o tubinho ali, foi coisa de 3, 4 minutinhos. Agora ele já vai demandar um tempo maior, tá? Para execução. Mas aí eu já deixei executado alguns modelinhos testes, tá? Aqui para a gente ir vendo o que aconteceria. Por exemplo, esse seria o perfeição de L sobre 1000, a simulação. Cadê o gifzinho? E aí a gente consegue observar o que aconteceu no modelo. É interessante que hoje a gente teve até uma discussão, apresentei um trabalho aqui no Congresso, o professor Luciano, lá da URJ, comentou que quando a gente trabalha com essas colunas que são stub columns, que eles chamam, não, que são colunas curtas, quando a gente vai aplicar a imperfeição, seria interessante trabalhar com, ao invés de comprimento sobre o valor, sobre o parâmetro, T sobre 10, que seria a espessura do tubo sobre 10. E aí eu fiz justamente essa consideração dele para ver no que daria aqui nossa análise. Aí deu uma travadinha. Acontece isso, pessoal, que eu coloquei um impulso no deslocamento maior, então ele avança na análise e vai rodando até infinito, né? Porque acontece que ele é um modelo de dano plástico, né? Então ele vai plastificar toda a seção. A gente não tem fratura do material, né? Deixa eu ver que ele deu uma travada. Aqui, ó, o nosso do exemplo aqui tá rodando, tá? Ali, ó, ele deu 11 incrementos já, tá? De carga. Não sei se vocês estão acompanhando aí, tá? Então, aqui, ó, se a gente entrar no roteirinho que eu mandei para vocês aí, espero ter conseguido baixar. A gente já parou aqui nesse exemplo que eu pedi. Vamos refazer os exemplos, então, aplicando diferentes imperfeições
do modelo e ver o que acontece, né? Seria essa etapa do exemplo que a gente está resolvendo. Vamos extrair essa curva aqui, então, desse que eu já deixei pronto. A gente extrai aqui em Create LDB, mesmo passo a passo, né? Como a gente não criou os histories outputs. Isso para quem fez o mini curso agora à tarde de desenvolvendo scripts, isso é uma mão na roda. Eu estou mostrando para vocês tudo manualmente como a gente faz, mas quem é bastante avançado aí em scripts, em automação, você consegue automatizar basicamente tudo. Consegue colocar um modelo para executar, rodar dentro do Abacus, sem abrir o Abacus. Só através dos scriptzinhos do comando eu já extraio curva, resultado, tudo, né? Não preciso ficar fazendo manualmente tudo isso. Só que, para desenvolver esses scripts, é importante vocês entenderem o passo a passo da modelagem, né? O passo a passo para executar o modelo. Que é basicamente isso que o Abacus vai fazer. Você vai colocar os comandos lá nos scripts para que ele execute essas funções que a gente faria manualmente. Então, vou salvar aqui, vou fazer um combine para a gente conseguir extrair a curva. E vamos ver se vai dar bom aqui nossa curva. Ó, pessoal, dividir por 1000, né? Então, acho que já está em quilonewton. A gente pode fazer o seguinte, clicar aqui nessa curva que a gente gerou, que a gente plotou, ele vai abrir essa caixinha aqui, XY, né? A gente pode copiar isso daqui, pode copiar, tá vendo que aqui ele travou em algum incremento aqui. Não preciso copiar tudo então, que ele só vai repetir o mesmo ponto. Posso copiar e jogar lá no arquivo de Excel aqui, ó, para a gente poder comparar então com a curva que é só do tubo, né? Vamos ver como é que fica. É misto. Vamos ver como que fica o gráfico, tensão, deslocamento. Olha, ele deu... Não é o resultado que a gente esperava, ele começou a ganhar resistência, ganhar tensão. Alguma coisinha aconteceu, tá? É isso que eu falo, que ao vivo tem dessas. A gente deveria voltar no modelo, ver o que não está acontecendo conforme a gente esperava, né? Para calibrar melhor esse modelo, calibrar de acordo com ensaios experimentais. Mas se a gente pegar a curva aqui até 15 de deslocamento, ele foi bem o modelo. Aparentemente ele funcionou bem nessa nossa análise aqui. Ó, vamos colocar nas escalas corretas aqui o gráfico. Olha só, então esse seria o ganho de carga que o preenchimento de concreto proporciona, né? Acho que esse é o principal resultado que a gente queria mostrar para vocês na aula de hoje, dessa análise, né? Então, vai ocorrer os mecanismos ali também de instabilidade no perfil preenchido, mas o concreto ele retarda esses efeitos, né? Um pilar misto preenchido. Não sei porque só ele está travando esse visualization, ele não deixou voltar alguns incrementos atrás. Aqui, ó, consegui gerar um GIFzinho da simulação. Olha só. Então, aqui, ó, justamente... aqui. Ó, justamente aqui, bem no começo da análise, então, a gente já consegue observar a estabilidade local, né, no tubo, né? Tirei aqui agora eu tirei o fator de escala, então a gente já consegue visualizar a estabilidade local.
Se bem que eu dei uma aumentada na malha, engrossada, né? Se a gente refinar ela um pouquinho mais, então a gente consegue observar melhor também esses resultados, tá? Então seria basicamente isso o resultado desse exemplo. E agora o que a gente poderia fazer? Terminando de rodar aqui do exemplo da aula ainda, ó. Conforme eu falei, ele é demorado mesmo um pouquinho, estruturas mistas, vigas mistas, então, são análises que demoram aí horas para executar um modelo só, né? Por isso que é importante desenvolver os scripts, né? Não tem como a gente ficar vindo aqui manualmente, abrir e dar um start no modelo. A gente precisa automatizar isso para ele. Eu termino de rodar um modelo, eu já rodo um segundo que eu quero, né? Deixa esse processo bastante automatizado. E aqui, então, pessoal, no roteirinho do nosso mini curso, o próximo passo, além de variar essas imperfeições, que seriam basicamente entrar naquelas keywords que a gente inseriu de imperfeição e agora alterar os valores. Se o nosso tubo ele tem 420 de comprimento e a gente quer sobre 500, basta dividir aqui. Então seria perfeição de 0,84, perfeição de L sobre 1000, 1470, que seria o valor da Eurocode. Então, inserir essas imperfeiçõezinhas aqui e ver o que acontece com o modelo, tá? Isso vocês podem fazer como tarefa de casa, ou o que a gente vai fazendo aqui no mini curso? Basicamente, vai ser os mesmos passo a passo, só vou colocar aqui para rodar de novo. Então, o que a gente pode fazer? Ó, copia o modelo misto, só que agora a gente aplicou L sobre 1000, né? Vamos aplicar L500, então, L sobre 500. Só vou renomear. A hora que eu vim aqui em editar o código-fonte, em Perfections, aqui então não vai ser o 42, vai ser 0,84. E dou um OK. Crio novamente um job para esse modelo. Vai ser o misto ANL L sobre 500. Vou pedir 4 processadores lógicos. A gente pode dar um data check, mas provavelmente vai estar tudo ok com o modelo. Eu só copiei o modelo que estava pronto ali, só alterei essa imperfeição inicial. Outra coisa, pessoal, comentei que a tensão residual ela não seria significativa aqui para o nosso exemplo, mas vou mostrar para vocês onde que vocês podem inserir, tá? Essa tensão residual aí, de repente vocês estão trabalhando com um perfil I ali, quer colocar essas tensões residuais. Vocês vêm aqui em Load, aí tem esse campinho aqui, esse coloridinho aqui, Create Predefined Field. Se vocês clicarem, vai abrir essa janelinha, certo? E aqui em Mechanical, vocês colocam Stress. Stress seria tensão, né? Aí ele pede para selecionar a região que eu quero aplicar, né? Então, no caso, seria no próprio tubo. Se tivesse mais partes. E aqui ele pede a tensão em relação à direção, né? Seria sigma 1, na direção, aquelas tensões lá de fundamentos da mecânica, né? Que a gente poderia aplicar. Aqui nesse exemplo é mais tranquilo, a gente não vai fazer, não vai estar desenvolvendo. Depois vocês podem rever no curso de vigas metálicas, eles estão aplicando essas tensões residuais, vocês podem acompanhar lá um exemplo lá aplicando isso. Tá? Eu vou pedir para rodar aqui
meu modelinho com uma imperfeição L sobre 500. Alguma dúvida, pessoal? Basicamente era esse o exemplo que eu tinha pensado para resolver hoje, tá? Vocês conseguindo extrair essas curvas de deslocamentos, capturando a carga última, a gente até preparou um desafio para vocês aqui que eu comentei. Ele está no roteirinho aqui, ó, para melhor entendimento desses conceitos aí aplicados a pilares mistos. Vocês compararem esses resultados do modelo numérico. A gente mandou o arquivinho do ponto CAI aí para vocês, que é quem não conseguiu acompanhar, e comparar com os procedimentos analíticos aí normativos. Fazer umas continhas aí, abre um Excel aí, coloca essa mesma geometria que a gente desenhou no Abacus aí, numericamente, e compara as cargas para ver se tá coerente, se está fazendo sentido. E aí a gente já deixou aqui para vocês, tá? Quais são as equações que vocês vão utilizar, o passo a passo. Aí tem a NBR e tem a formulação do Eurocode 4, que é relacionado a estruturas mistas, tá? Então vocês podem tá acompanhando aí, tá resolvendo em casa esse tarefinha de casa aí para vocês. Acho que vai ser bastante proveitoso para vocês analisar esses resultados. Então tá rodando aqui ainda, ó, como eu falei que é bastante demorado. Não daria para a gente estar resolvendo tantos exemplos na aula, porque cada modelo aí vai 20, 30 minutos de análise. Aqui, ó, já foram 68 incrementos. Esse já é 83. Ok, então, pessoal, alguma dúvida com relação ao passo a passo aqui que a gente fez da aula de hoje? Ou uma dúvida no geral mesmo desse tipo de análise? Se vocês puderem aí, escrevam no chat aí. Legal, então, o Jorge acompanhando aí nosso mini curso. Beleza. Mais alguma coisa que vocês gostariam de ver, que vocês tinham pensado que ia ver, tinham criado expectativa que ia acontecer aqui dentro do Abacus? Em Visualization, a gente consegue ver algumas coisinhas interessantes aqui, né? A gente, além de tensões, né? Eu posso pedir outros parâmetros, como, por exemplo, plastic strength, seriam as deformações plásticas do meu modelo, que comparar com o que a gente teve no tubo, por exemplo. A gente teve essa deformação plástica. Aí comparar com a deformação que eu obtive no modelo preenchido, né? Por exemplo. Acho bem legal essas visualizações aqui gráficas do Atlas. A gente consegue dar um tratamento aqui também, tá? Por exemplo, ele estava com essas malhas. Eu acho que atrapalha um pouco a gente visualizar, eu sempre tiro. A gente pode deixar. A gente pode mexer aqui na escala. Se a gente clicar aqui do Contour Options, a gente coloca a escala que eu quero aqui. Se eu voltar para tensões, por exemplo. Qual que era a tensão de escoamento do aço? Era 700 MPa, né? 779. Então, vou colocar aqui só esse nível de tensão para a gente ver. Olha lá, então ele já limita aqui em escala qual foi a região, aqui os elementos que ultrapassaram a tensão de plastificação do aço. No concreto também, aqui ele pega, a gente pode cortar o elemento aqui
e olhar, observar. A gente não pediu no History Output os parâmetros de dano, tá? Aqui a gente poderia colocar para visualizar também o dano no concreto, mas não era o objetivo da aula de hoje. Tranquilo então, pessoal? Esse é o roteirinho de apresentação que a gente tinha preparado para vocês hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente consiga em breve também fornecer um curso mais completo de Abacus para vocês. E aí, quem tiver interesse e puder participar, a gente já tem os e-mails de vocês lá, daí a gente faz, divulga para vocês. Beleza? Todo mundo aí já é iniciante já no Abacus, né? Já estão trabalhando com análise numérica. Sim, sim, Jorge. Vocês conseguiram entrar na pastinha ali e baixar os arquivos? O roteiro tá lá. Tá lá o desafio lá no final do roteiro, beleza? Vou ver se eu acrescento mais alguma coisinha nesse roteiro também e eu disponibilizo lá na mesma pasta também para vocês. Tranquilo? Então, pessoal, conforme eu comentei para vocês, ó, o modelo ainda está rodando. Demora um pouquinho mesmo. Ainda bem que eu já tinha colocado alguns, testado alguns, tinha deixado aqui o arquivo ODB, que é o de saída dele pronto, né? Senão a gente não ia ficar aqui perdendo tempo para ver os resultados. Ó, aqui no último que a gente colocou para rodar, 35 incrementos. O bom que o gravado depois a gente só edita, corta na apresentação, no vídeo fica bem sequencialzinho. Ó, então anotem, é importante esse scriptzinho aqui, ó, para rodar o modelinho com imperfeições de vocês, tá? Valeu, então, pessoal. Eu acho que era isso que a gente tinha preparado para vocês hoje, tá bom? Aproveitem aí mais último dia de congresso. E valeu, obrigado aí. Tchau, tchau, pessoal.